Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. É um vídeo de estudos que eu vou passar a fazer agora todos os finais de semana, analisando a semana anterior que se findou. É bom que nós analisamos aí o gráfico semanal de diversos ativos para poder ter uma ideia, né, do que está acontecendo nos mercados, além das principais notícias, tá, que foram publicadas aí ao longo da semana. Então, antes de entrar nos ativos no gráfico semanal, eu vou passar rapidamente aqui algumas notícias que aconteceram essa semana para a gente ter uma ideia. Primeiramente foi nos Estados Unidos, né, ele teve a sessão em que validava, né, a candidatura do Joe Biden, a vitória, aliás, do Joe Biden, né, me deu branco aqui, que eles selariam, né, a vitória do Joe Biden. E aí aconteceu o seguinte, né, o Donald Trump, ele não aceitou a derrota até hoje para o Joe Biden. Diz, né, segundo ele, houve fraude nas eleições e ele meio que incitou, né, para que as pessoas que apoiassem ele fizessem alguma manifestação, etc. E invadiram o Capitólio, tá? Uma série de manifestantes lá invadiram, inclusive tiveram algumas pessoas mortas, né? Algumas pessoas foram baleadas e posteriormente vieram a óbito, tá? Foi uma manifestante, teve policial, e isso aí foi considerado um absurdo aí no mundo inteiro. Depois, o Donald Trump, ele, ao longo da semana, ele fez, né, um novo pronunciamento, falando contra quem invadiu, falando que foi um absurdo e etc. Mas que ele realmente perdeu por conta de fraude, que essa campanha não foi legítima, tá? Aconteceu ontem que o Twitter, né, baniu a conta do Donald Trump. Eu não sei se o Facebook também. E está tendo uma série de discussões nas redes sociais, né? Então, a entrada aí, né, do Joe Biden está sendo um pouco tumultuada aí por causa do Donald Trump. Ele está causando alguns embrólios. Inclusive, o Trump disse que ele não vai na posse do Joe Biden, tá? Dizem que é uma tradição aí, né, durante muitos anos já, e o Trump ele não vai atender a essa tradição. Isso aqui, economicamente, isso aqui é uma informação importante, que o Joe Biden, antes dele entrar, ele vai entrar no dia 20 de janeiro, ele já disse que vai aprovar aí mais um estímulo financeiro para os americanos. Está prometendo aí um valor de $2.000 para auxiliar as famílias necessitadas, né, por conta aí da pandemia do coronavírus. Né, lembrando que os Estados Unidos está batendo recorde, né, mais de 4.000 mortos. No ano passado foi o recorde aí, não sei se foi 3.000 mortos. Eu sei que por dia, né? E agora os Estados Unidos ele está num pico maior do que estava no ano passado, ok? E o Joe Biden já sinalizou aí que ele vai, né, trabalhar em favor dos estímulos, né? Sendo que o Banco Central americano já está promovendo, né, estímulos aí bilionários para as empresas não quebrarem. Nessa semana o Bolsonaro, numa conversa lá com um apoiador, né, que ele ao invés dele ir conversar com os jornalistas, ele vai conversar com as pessoas que vão lá na porta lá do Palácio do Planalto, e para conversar. E aí, numa conversa lá descontraída, ele falou com um apoiador que o Brasil está quebrado, que ele tentou diminuir o imposto de renda, a tabela de imposto de renda e tal, ele não conseguiu, que o país está quebrado. E isso aí também teve uma certa repercussão, tá? Olha, analisando a questão econômica, né, independente, questão partidária, independente se... Desculpa aí o barulho aí, por causa, né, dos relâmpagos que tá trovejando aí bastante. Mas voltando aqui à questão, independente, né, se é o Bolsonaro ou não, né, pra mim não importa quem falou. Nesse quesito aqui, a fala dele tem razão, tá?
ele não falou nada errado. As contas públicas estão com mais de 90% aí, né, a dívida pública mais de 90% do PIB. Tá? Então, assim, ele foi infeliz na fala dele, né? E, para ele ser o presidente, ele não pode falar, mas ele não falou nada errado, tá? O mercado que reagiu. Aí que acontece, né? O comentário que eu gostaria de traçar é o seguinte: primeiro, aí o pessoal começou na internet, né, falar, mas a reforma tributária, a reforma administrativa, isso é o parlamento, né? Isso é o Congresso Nacional, né? O parlamento, a Câmara dos Deputados e dos senadores que tem que efetuar essas reformas aí, né? Então, assim, é claro que ele pode apoiar, né? O apoio dele é um fator aí positivo, né? Algo que parece que não está acontecendo, né? Até porque também, né, fritada dos ovos é o seguinte, né? O Bolsonaro, ele é servidor público de carreira, né? Ele foi servidor do Exército. Então, assim, a reforma administrativa, ela vai direto, age diretamente na carreira dos servidores públicos. Tá? Então, assim, quem é servidor público não vai querer mesmo que haja reforma administrativa. Só que, analisando friamente a questão econômica, o Brasil não tem sustentação para manter a estrutura estatal na qual ele construiu. Tá? Então, o número de servidores, o nível dos salários e os servidores públicos, eles não aposentam pelo INSS, né? Eles saem da ativa, só que eles continuam na folha de pagamento, né? Isso aí, ou seja, o órgão público ele continua a manter aí o servidor na sua folha de pagamento, né? E com salários monstruosos, né? Então, assim, né? A produção industrial ela deixa a desejar. Existe uma série de questões econômicas no Brasil. E o Marcos Lisboa, esse economista aqui, o Marcos Lisboa, é um dos economistas que, na minha opinião, todos deveriam ouvir, tá? Marcos Lisboa, esse cara. Existe uma série de vídeos dele, ele falando sobre uma série de coisas importantes. E né, todos os textos dele, tá? Eu leio, eu sempre compartilho, né? Ele fala muitas coisas sensatas e ele faz uma análise da economia exata, né? Sem nenhum viés político, ou seja, qualquer um. E nas palavras dele também o país, né? Ele não disse isso, mas o país está quebrado, né? E o país está quebrado. Aliás, ele já disse isso, que o Brasil está quebrado, né? E que o Brasil é um país pobre. E o Brasil não é um país pobre à toa, né? Isso aqui é trabalho de profissional. Então, assim, né, a gente tem que... O pessoal não gosta, tá? Porque é o seguinte, o Ibovespa tá subindo. A gente vai analisar aqui, né? Vamos lá no Ibovespa. O Ibovespa tá subindo, ó. Né, ultrapassou o topo histórico, tá subindo. Aí o povo, qualquer crítica em relação à economia brasileira, o povo fica, né, contra. Falando, não é verdade, não sei o que e tal. Só que é verdade. Inclusive, eu recomendo muito esse artigo aqui do Brasil Journal. Esses artigos, no canal no Telegram... Eu tenho um canal aberto no Telegram. Eu tenho um canal fechado dos assinantes e um canal aberto, tá? Nesse canal, tanto os dois canais, eu compartilho, né, as notícias que eu acho mais importantes aí né, ao longo do dia. Eu vou lendo as notícias e as notícias que eu acho importantes, eu compartilho lá. Então, basta você entrar no nosso canal no Telegram, aberto, que você encontra essas notícias lá. E eu compartilhei essa notícia do Brasil Journal, os 10 maiores riscos para 2021, segundo a Eurásia. É muito interessante a análise deles. A Eurásia, né, uma consultoria de risco político, e eles fizeram uma série de análises muito interessantes sobre o governo do Joe Biden, sobre a Covid, sobre questões ambientais e sobre a tensão, né, dos Estados Unidos e China. E sobre essa tensão Estados Unidos-China, olha só, eles publicaram isso aqui, foi no início da semana, eu nem sei se tem a... 5/1, no início da semana, e olha só, e eles falaram sobre essa questão, né, a tensão Brasil-China, e já saiu uma notícia que eu fiquei assim de boca aberta, no dia 8, com uma atitude que a Bolsa de Valores de Nova York teve. Um ETF importante, a Bolsa de Nova York, ela excluiu
gigante de telecomunicações da China de um ETF importante da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Tá? Então, do dia para o outro, eles tiraram as ações do índice do ETF, que é um índice passivo, eles excluíram as ações da China Mobile, China Telecom e China Unicom Hong Kong. Então, os investidores, eles tiveram apenas um dia, olha só, os fundos globais apenas um dia, o que dá aos fundos globais apenas um dia para ajustar bilhões de dólares em investimentos passivos, tá? Porque as empresas elas foram deslistadas lá do ETF e obviamente isso reflete no ETF. Afinal de contas o ETF ele caiu, né? Caiu muito. Aqui está falando que chegaram a cair com 11% em Hong Kong na sexta-feira, tá? Então houve queda nas ações, das empresas. Isso aqui está falando sobre a queda das ações e também houve queda também no índice, tá? O índice também teve queda. Então esse artigo que fala, não vou ler ele ponto a ponto. Eu compartilhei esse artigo também lá no canal aberto, em que mostra essa retaliação dos Estados Unidos contra a China. E agora eu vejo uma notícia, né, falando que a China ela já criou regras para combater leis indevidas sobre o comércio exterior. Ou seja, a China já está começando a tentar retaliar os Estados Unidos. Tá? Já está começando essa retaliação. Então, essa relação Estados Unidos-China, ela está piorando. Tá? Essa guerra comercial aí está piorando e isso pode refletir e muito, né, nos ativos globais. Tá? Essa tensão Estados Unidos-China está piorando. No artigo aqui, ó, dos ETFs, eles falam sobre o seguinte, né, só para fechar aqui essas notícias, eles falam que a China, os analistas lá da China, os empresários, né, empreendedores, etc., o que eles estão fazendo? Eles estão esperando o Joe Biden assumir, tá? E ver se o Joe Biden vai dar continuidade, se ele vai reforçar isso ou não. Tá? Segundo a Eurásia, ele vai reforçar, tá? Ele não vai ceder, ele não vai voltar atrás e ele tem lá uma política lá também contra lá a hegemonia da China, etc. O que acontece na fritada dos ovos, né? O que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos ele está perdendo a hegemonia econômica mundial para a China, tá? Então, o que aconteceu? A China já tinha né, um estudo aí de muitos anos de que a China ia ultrapassar os Estados Unidos. Só que eles estavam para o ano de 2030 e tantos. Segundo, eu também publiquei também uma notícia falando que, não sei se é o Goldman Sachs, alguma instituição aí já está falando que vai ser em 2028. Outros estão falando que vai ser antes disso. Na minha opinião, por conta desse impacto do coronavírus, e eu publiquei na revista Grafistas, tá? Na revista Grafistas, que também é gratuita e que também está no canal no Telegram. Eu publiquei na revista Grafistas e a revista deste mês, eu falo, do mês de dezembro, né, eu falo sobre as previsões para 2021. Né, e a capa aqui da revista não é à toa. Né, o confronto aí, o que vai marcar é o confronto entre os Estados Unidos e a China. Tá? A revista ela está gratuita, também se acessa também pelo nosso link na bio no Instagram ou no nosso canal no Telegram. Tá? A edição aí de dezembro da revista Grafistas, onde eu também falo sobre essa tensão Estados Unidos-China. E eu falo sobre a questão da hegemonia do dólar, né, que na minha opinião a hegemonia do dólar o dólar ele vai perder sua hegemonia para política chinesa, tá? Para a moeda chinesa, aliás. Tá? E primeiro eu falei sobre a ineficácia da solução final, a questão que envolve as vacinas, tá? As novas mutações, as novas cepas aí do coronavírus. Até hoje, 9 de janeiro, sábado, até hoje não há comprovação científica que as vacinas combatem essas novas cepas. E essa ineficácia das vacinas sobre combater essas novas mutações do coronavírus vai gerar um efeito mais catastrófico na economia mundial. Isso segundo minha opinião. Eu falei sobre os setores que vão mais ser afetados aí, tá? O aumento da dívida pública também, a dívida americana ela está ultrapassando aí a sua máxima histórica,
a derrocada do dólar e a hegemonia da economia chinesa. E também com o Brasil não vai ser diferente, tá? Nós temos aqui uma análise de Itaú e eu falei aqui também sobre a questão da China como nova potência econômica mundial, tá? O porquê que eu considero aí que a China ela vai ser aí, ela vai se tornar a nova hegemonia na economia mundial já em 2021, porque ela está preparada para enfrentar a pandemia, ao contrário de todos os outros países do mundo. Por quê? Por causa do sistema também político, né, administrativo da China, né? A China é um país comunista, o governo central ele controla tudo, e o fato de ele controlar tudo, ele tem uma ação mais imediata, né, uma ação mais eficaz nas suas ações, né, nas suas tomadas. Tá? Então isso vai refletir economicamente. A China já tem uma moeda virtual que já está em funcionamento dentro da China. Tá? Então assim, uma série de medidas que eles já conseguiram tomar e a economia chinesa está em pleno vapor, tá? Ao contrário das outras economias do mundo. Então, saindo aí um pouco aí das notícias e vamos para o nosso objeto de estudo, que são os gráficos. Eu elenquei aqui alguns ativos para a gente poder analisar e temos aí uma noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo, ok? No gráfico semanal, tá? Aqui nós vamos analisar o gráfico semanal. Primeiro nós vamos o USD/BRL, que é o dólar real. Vamos ver aqui a relação do dólar. O que acontece? O dólar ele está dentro de uma região de consolidação, eu também chamo de região de lateralização. Então, você pode ver que ele ora está abaixo da média de 20, sobre a média de 20, abaixo, sobre, abaixo, e as médias elas vão se cruzando aí indefinidamente. Tá? Quando o ativo ele para de subir ou de cair, no caso aqui, o que ele deveria fazer para continuar na tendência de alta? Ele deveria corrigir até a média de 20 períodos e voltar a subir. Ele não fez isso. Ele para, ele forma um topo mais baixo. E aí, quando ele forma esse topo mais baixo, ele dá a entender que ele vai entrar numa tendência de baixa a partir desse topo aqui. Só que o que ele faz? Ele lateraliza, forma um topo mais alto que o topo anterior. Aí ele forma um topo mais alto, aí ele forma um topo um pouco mais alto, mas ele não rompe o topo maior anterior. Aí ele cai. Ao invés de ele continuar fazendo fundos mais altos, ele começou a fazer fundos mais baixos. Ou seja, ele está sem direção. Sem direção, sem tendência, tá? Nós temos apenas duas tendências. Tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, e tendência de baixa, com topos e fundos descendentes. No caso do dólar, ele está sem tendência nenhuma. Esta semana, que foi a primeira semana de 2021, o preço do dólar ele subiu, né, e ele encontrou aí a média de 20 períodos. Ele conseguiu fechar um pouquinho acima da média, né, mas por conta da volatilidade, não sei, vamos ver. Se ele continuar em movimento de alta, né, vamos ver se ele vai romper o topo anterior, principalmente essa máxima aqui. Tá, em R$ 5,99, R$ 6, tá? Então assim, montar uma posição no dólar, para quem monta posição aí, somente ele ultrapassando aí a faixa dos R$ 6, tá? Enquanto ele estiver abaixo de R$ 6, nada a fazer. E também no gráfico semanal, ele continua sem tendência, tá? Então, por exemplo, ele está em 5,41, R$ 5,41. Mesmo que ele continue subindo, tá? Ele pode chegar a 5,70, ele pode chegar a R$ 6, tá? E voltar a cair. Então assim, a gente espera o rompimento aí dos R$ 6. Ou ele vai romper os R$ 6, ou ele vai romper aqui 4,82, tá? Se ele for entrar em tendência de baixa, ele vai romper o 4,82 e vai retomar, né, começar, aliás, um movimento de baixa, tá? Mas enquanto ele cair também até 4,82, nós temos uma região de suporte aqui. Então não quer dizer que ele está entrando em tendência de baixa. Só depois do rompimento, seja de 4,82 ou acima de R$ 6. Logo, o range de 4,82 e R$ 6 faz com que o dólar fique sem tendência. Então, resumindo,
Voltando, não há tendência no dólar, tá? Ibovespa conseguiu romper o topo histórico na região de 119 mil pontos. Nessa primeira semana foi uma semana aí de força. Ele caiu um pouco aí sobre a média de 8 períodos. Eu esqueci de falar, né, sobre os indicadores aqui usados. Essa média vermelha é de 8 períodos. Todas são médias aritméticas. A de 8, a de 20 e a de 200, que é essa média amarela, tá? Média de 8 é a média vermelha, média de 20 é a média verde e a média de 200 é a média amarela. Nós temos aqui as bandas de Bollinger, que são essas linhas amarelas, o indicador de volume financeiro e o MACD, que é um oscilador financeiro. Tá? Eu esqueci de falar sobre isso, os indicadores que eu estou utilizando aqui no gráfico. Então, teve uma correção até a média de 8 e uma retomada da tendência de alta. Ele continua o que nós chamamos de super tendência. Tá? É quando ele está subindo acima da média de 8 períodos. Tá? Então ele está em super tendência. O volume ele caiu bastante, né? Então é engraçado que o candle, né, foi de força, mas o volume apresentado no indicador de volume foi baixo. Das semanas anteriores foi baixo mesmo por conta da baixa liquidez, né? Foi as semanas aí do Natal e do Ano Novo. Então, o número de investidores que estavam negociando na bolsa naturalmente caiu, tá? E não impediu de o preço continuar em movimento de alta, né? Mas o volume ele caiu por conta dessa baixa liquidez, tá? Eu creio que a liquidez ela, né, deve retomar agora em janeiro. Não sei se ela retomou. Pelo indicador aqui de volume, a gente vê que não, que ainda foi uma liquidez baixa. Mas aí o que acontece? Como o preço subiu, mesmo tendo um número, né, na média, tendo um número de negociantes muito abaixo, você pode ver que os comprados eles foram maiores que os vendidos. Então, teve um número maior de comprados, né, então impulsionaram o preço aí para cima, tá? E aí é o seguinte, no gráfico semanal, esse é o gráfico semanal, vamos fazer aqui uma projeção de Fibonacci. E a nossa projeção de Fibonacci é o seguinte, né, a gente pega primeiro, né, o início da tendência, a gente estica a ferramenta de retração e coloca peraí, deixa-me arrumar aqui. A gente coloca a retração de 61.8 sobre a cabeça do pivô de alta. Então, no gráfico semanal, o pivô de alta é este, tá? Ele formou um fundo, aqui ele forma um topo, aí ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior, e quando ele sobe, rompendo o topo anterior, ele confirma esse pivô de alta. E a partir do momento que ele confirma esse pivô de alta, ele nos diz que vai continuar a tendência ela vai continuar, né? Então é isso. Então, o próximo alvo de Fibonacci para a Ibovespa semanal é 132.600. Tá? Esse é o alvo de Fibonacci. Tem muita gente que faz, né, a projeção de Fibonacci fica e não dá o mesmo valor. Por conta aí, né, das oscilações, nem todos os programas gráficos, né, eles têm os mesmos parâmetros, tá? Então o importante é você entender aí qual que vai ser a região, tá? Então a região aí do Ibovespa está em 132 mil pontos, né? Rompeu o topo histórico e depois que ele consegue romper o topo histórico, ele não tem uma resistência, né? Resistência fixa, tá? Sobre ele. O topo histórico é a última resistência fixa. O mercado vai definir qual vai ser a próxima resistência. Lembrando que resistências dinâmicas são formadas por médias, tá? E as resistências fixas são os pontos onde o preço ele para, né? Então aqui, ó, nós temos como esta região ela está abaixo do preço, a gente chama ela de suporte, tá? As regiões abaixo do preço são de suporte e acima do preço são resistências. Então, aqui nós temos suporte fixo, outro suporte fixo, e aqui o topo histórico, o TH, ele era uma resistência fixa. A partir do momento em que o preço rompe, ela vira um suporte fixo, tá? Então o TH ele vira uma região de suporte agora e não há mais resistência fixa acima. A gente faz a projeção de Fibonacci para ver aí o potencial
do movimento, né, do comportamento aí dos preços. E também serve para definir alvos, tá? Porque é o seguinte, o preço ele não vai subir ad eternum, tá? O preço ele não vai subir em linha reta. Ele vai atingir uma região e vai cair. Então, isso é certo. Tá? Então, assim, as regiões de alvo de Fibonacci, na maioria das vezes, são regiões onde há esse movimento de correção. O preço ele bate nela e corrige para retomar, romper o alvo de Fibonacci e continuar em movimento de alta. Então esse aí é o alvo, 132.600 pelo gráfico semanal do Ibovespa. Ibovespa segue em tendência de alta, super tendência de alta, onde MACD está altista também. Tá? E aí é o seguinte, eu separei aqui as principais ações do Ibovespa, as ações que têm o maior peso no índice Ibovespa, para a gente também analisar aí o comportamento delas. Petrobras, todas elas também no gráfico semanal, tá? Petrobras atingiu uma região de resistência de 31,12 e segurou os preços, ele deu uma segurada nessa região de resistência, tá? Geralmente o que acontece? O preço, quando ele chega em regiões de resistência fixa, igual chegou, e essa pode ver que já foi testada aqui, ó, várias vezes. Olha só, um candle que atingiu 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a 7ª vez que está testando. O termo que a gente usa é de testar aí a região de resistência. Então, quando ele vem uma região de resistência que já foi testada várias vezes, ou seja, ela já mostrou que ela é forte o suficiente para impedir o preço de subir, então o que o preço faz? Ele bate, ele não consegue rompê-la, mas ou ele anda de lateral, ele anda de lado, ou ele cai fazendo uma correção até a média, pelo menos até a média de 20 períodos, para ele retomar um fôlego, porque eu já disse, né, que quando o preço ele cai até a média de 20 períodos, muitos robôs de investimento utilizam a média de 20 como parâmetro para entrada. Então, por exemplo, neste momento, os robôs estão com ordem na pedra para compra em R$ 23,45, R$ 23,45, tá? Então, se o preço cai e ele atinge esse patamar, como a média de 20, o preço da média de 20 é o preço de referência para compra quando o preço ele está acima da média. Então, voltando, quando o preço ele está acima da média, os robôs entendem que está em tendência de alta. E aí, quando o preço ele cai ou ele se lateraliza e ele encosta na média, os robôs entendem que ele fez um movimento de correção e que ele vai retomar esse movimento de alta da tendência de alta que ele já está, tá? Então, o que ele faz? Eles pegam como referência o preço da média, porque as médias elas têm um preço, né? Então, por exemplo, a média de 20, ela está em R$ 23,45, tá? A média de 8 períodos está em 27,47 e de 200 está em 21,30. Então, essas médias, eles pegam elas como referência. Então, hoje, ordem na pedra de compra de Petrobras no gráfico semanal está em 23,45. Vamos ver, né, o comportamento do preço. Como ele bateu aqui e segurou, né, provavelmente, e como ele está em super tendência, eu acredito mais numa lateralização do que numa queda, tá? Eu acredito mais numa lateralização do que numa queda. De qualquer maneira, eu acredito que ele não vai conseguir romper de imediato. Ele vai lateralizar aí para as médias chegarem e ele retomar essa tendência de alta. Mas está em super tendência de alta, tá? O preço está acima da média de 8 períodos. Né? Então, ele tá para, né, está na iminência de romper essa região de resistência. Como nós temos aqui também, assim como o Ibovespa, um pivô de alta, vamos fazer projeção dele, né? Fazer projeção aí desse pivô de alta também. E Petrobras tá em 31,98, pegando aqui, ó, a cabeça do pivô como referência. 31,98. Tá próximo. Como ele tá próximo, olha só, o que acontece? E também, quando a gente faz a projeção de Fibonacci, a gente coloca aqui acima do pavio. Mas tem vezes que o mercado ele não considera o pavio, tá? Então, assim, se a gente desconsiderar o pavio, a gente pode considerar que
ele atingiu o alvo de Fibonacci em 3102, tá? Ele atingiu o alvo de Fibonacci, porque a gente tem regiões aqui, ó, do topo, tem regiões do fundo, tá? Então, a gente tem que analisar, principalmente o gráfico semanal, né? A gente tem que fazer uma visão mais holística, né? E identificar os pontos, né? As regiões para a gente fazer a projeção de Fibonacci. Logo, a gente pode ver que ele atingiu não apenas uma região de resistência fixa, mas também uma região de alvo de Fibonacci, tá? Então vamos ser conservador e vamos desconsiderar os pavios. Vamos fazer uma próxima projeção sem considerar os pavios, então. Vamos considerar aqui, ó, o fechamento aqui dessa região máxima. Então o próximo alvo aí, rompendo essa resistência, o próximo alvo está em 35 e 37 de Petrobras, no gráfico semanal. Tá, isso sendo conservador, ou seja, o que eu faço? Eu pego as regiões aqui, ó, de fechamento e eu coloco a retração de Fibonacci de 50% sobre elas. Eu desconsidero os pavios, tá, para fazer uma projeção aí mais conservadora. Então eu coloco a minha projeção em R$ 35,37. Tá, então, mesmo assim, Petrobras, tendência de alta. Mas ele está numa região de resistência importante, que já foi testada aí, ó, 6 vezes anteriormente. Tá, isso tem que ser levado em consideração. Claro, para montar uma posição agora, loucura. Né, loucura. Você não vai montar a posição agora. Você vai esperar, né, correção até as médias, romper e etc. Tá? Não compensa agora entrar, principalmente pelo gráfico semanal. Vale romper o topo histórico anterior, né? Porque essa semana foi a primeira semana de 2021, né? Então, assim, ele fechou em 2020 em R$ 88,74. E na primeira semana já de 2021, Vale deu um impulso aí forte e foi para acima de R$ 100. Só que o que a gente vê? A gente vê que ele já se afastou das médias. Tá? A nossa média principal é a média de 20 períodos, não a média de 8 períodos, tá? A gente pode vir aqui, ó, a gente pode tirar a média de 8 períodos. E você pode ver que como que ele está afastado. A média de 20 é a nossa média da tendência. Olha só, ele rompe a média, aí ele faz correção até a média e ele retoma um movimento de alta. A tendência tem como referência a média de 20 períodos. Então, para você que quer operar tendência, você não vai comprar com ele afastado da média de 20 períodos, tá? Você vai esperar ou ele lateralizar ou ele cair até a média e retomar o movimento de alta. A média de 8 períodos é uma média que a gente parametriza a super tendência. Quando o preço ele está acima dela, a gente fala que ele está em super tendência e neste caso super tendência de alta. Ok. As super tendências, elas têm a vida mais curta do que as tendências, tá? Por isso que, se você pega como referência a super tendência, você compra depois que ele corrige na média de 8 períodos, você deve ter alvos mais curtos do que da média de 20. Então, você não vai utilizar a média de 8 como referência para ficar posicionado aí num período mais longo. Tá? Então tem que ter esse fator aí em mente, ok? Muito cuidado aí porque ele está em super tendência, mas super tendências são movimentos de euforia do mercado, momentos aí em que o mercado, né, ele está muito eufórico, entra um volume muito grande de compradores acima da média histórica, tá? Porque se você pegar aqui a média de 20, somente a média de 20, olha só, quando ele está numa tendência de alta aqui, sadia, digamos assim, quando ele está com uma quantidade de investidores, de negociantes em estado, digamos assim, normal, você pode ver que, e esse é o gráfico semanal, hein? Você pode ver que ele sobe, aí ele cai, vai até a média, respeita a média de 20 períodos, tá? Ele vai até a média, retoma o movimento de alta, aí este pivô de alta, ele confirma, nós temos o primeiro pivô, ele cai um pouco, sobe, cai até a média, sobe, cai até a média, sobe. Você pode ver que ele nunca fecha abaixo da média de 20 períodos,
tá? Isso aqui são meses, tá? Pode ver aqui, ó, o início dessa tendência aqui, ó, desse canal de alta, foi em 2019, em julho. Julho de 2019, você pegando aqui, ó, referência, a média de 20 para você comprar, e você conduzindo o seu trade pela média de 20, né, sempre colocando seu stop abaixo da média, você de julho ficou comprado até outubro. Tá? De julho de 2019 até outubro de 2019 você ficou comprado. Tá? Você comprou aqui, ó, na região de 26, 27 reais e vendeu na região de 58, tá? 55, depende aqui. Tá? Se você usou a média de 20 como referência, quando ele fechou abaixo dela, 49, 50 reais. Você já viu que ele estava na iminência aqui? O seu stop já deveria estar aqui, na região de 50 reais. Então você comprou na região de 27 para vender na região de 50. Aí vamos colocar aqui a média de 8. Vamos retomar ela. Você pode ver que ele vai abaixo da média de 8. Ele perde a super tendência, mas ele não perde a tendência, tá? Essa é a diferença primordial, tá? Então, tendo isso em mente, vamos voltar aqui para o momento atual. Você pode ver que é um momento de euforia. Você que quer ficar posicionado em Vale durante um bom tempo, você não vai posicionar agora, tá? O que na minha opinião, o que vai acontecer, e sempre quando acontece assim, um candle barra elefante, você tem que ter em mente o seguinte, eu falei isso inclusive no vídeo, né, de olho no mercado de ontem. Quem está dentro, você tem que pensar o seguinte, tá R$102. Teve gente que comprou, inclusive lá em 27, tá? Lá em 2019. Aí você imagina quem comprou a R$30. Você imagina até mesmo quem comprou a R$50. Conseguiu, tá ganhando 100%, tá ganhando 150%, tá ganhando 200%, tá ganhando 300%. Esse pessoal que tá ganhando 300% vai começar a vender e vai começar a realizar. Até mesmo tendo em vista o que está acontecendo, né, nas bolsas americanas, tá? Então assim, você pega como referência aí, ó, né, por isso que você tem que estar atento à macroeconomia, à geopolítica, tá? Eu analisei aí, ó, algumas notícias, né? E assim, mostrando, né, que o embate entre a China e os Estados Unidos está aumentando. Então isso reflete no preço das commodities, tá? No preço do minério, no preço do petróleo, né? Isso reflete no preço das moedas, né? Então nos títulos públicos. Então a economia mundial, ela é um grande castelo de cartas, tá? Que tá tudo conectado e que afetando um fator afeta todos os outros, tá? Então por isso que é o seguinte, quando está em tendência, você conduz aí tranquilamente. Quando entra em super tendência, já entra em movimento de euforia extrema, tá? E aí os parâmetros racionais, eles já deixam de ser levados em consideração. Tá? Já é uma euforia, já não é base em fundamentos econômicos, mas em promessas, em projeções, em uma série de coisas que não são elementos racionais. Tá? Então, assim, muito perigoso mesmo. Tá? Eu fico vendo os portais de notícia, o pessoal fica, Ibovespa rompeu o topo histórico, Vale rompeu o topo histórico, Vale tá mais de R$100, Petrobras vai romper, é uma resistência importante, Petrobras tá mais de R$30, não sei o que. Então assim, aí isso fica, né, as corretoras elas pegam tudo isso aí e ficam movendo, agora é hora de comprar Vale, Petrobras, Vale, Petrobras. Graficamente não é hora de comprar. Você vai comprar quando ele estiver aqui na média de 20. Não estou dizendo que ele vai parar de subir. Estou dizendo que o momentum, existe uma expressão latina, momentum, M-O-M-E-N-T-U-M, momentum. Tá? Essa é a expressão em latim que a literatura técnica de análise gráfica utiliza para definir que existem momentums, né, os momentos em que você deve comprar, tá? E os momentos que você deve vender. Então, agora, né, Vale, por exemplo, não está em momentum de compra, tá? Porque está muito esticado, ou seja, está muito afastado da média. Até uma hora ela vai parar de subir, vai andar de lado ou vai cair até a média, tá? E aí o que acontece?
acontece uma coisa muito perigosa. Acontece uma coisa muito perigosa, que é o seguinte: como ele está sendo movido, o preço está sendo movido por euforia, ele pode cair também por euforia. Então quem compra R$ 100 e começa a ver ele cair, e vê ele caindo a R$ 80, aí perde aí, ó, 20% facilmente, porque ele está muito afastado da média, tá? Ele não tem sustentação. Você tem que pensar o seguinte: afastou da média, ele perde sua sustentação, e ele tem que retomar até a média para voltar a um patamar aí de equilíbrio para retomar o movimento da tendência. Então ele está sem sustentação. E como ele está muito afastado da média, ele pode facilmente cair. Tá? A força impulsionadora que move esse preço para cima também move esse preço para baixo. Do mesmo jeito que na primeira semana de 2021 nós tivemos aí, ó, um movimento de alta acima de 20% de lucro aí de Vale, nós podemos ter também nas próximas semanas 30, 40, 50% de queda de Vale. E isso sem reverter a tendência, tá? Sem reverter. Olha só, Vale pode cair até R$ 70 sem perder a tendência. De novo, tendência é média de 20 períodos, tá? Super tendência que é a média de 8 períodos. E eu vou começar um curso agora, ministrar um curso de super tendência. E eu te explico o seguinte: super tendências, elas são melhores de se operar em day trade. No day trade, você aproveita o movimento impulsionador forte do ativo que você está operando e você entra, né, pesado. Super tendências de day trade é melhor do que swing trade position, tá? Principalmente position. Porque no position seus stops são maiores, né? E você não vai arriscar mais dinheiro, né, sobre no momento em que o comportamento dos preços está em euforia, tá? Então vamos para os outros, que eu estou falando demais. E vamos dar uma acelerada aqui nos nossos ativos, até que não são muitos não. Então vamos aí, para BBDC4, né, o Banco do Bradesco. Quando você está usando a plataforma da Investing, é uma plataforma gratuita, tá? Por isso que eu utilizo essa plataforma aqui nos estudos. E ela tem também todos os ativos, né? E aí você diminui o zoom do seu gráfico para carregar os indicadores, e aí você aumenta o seu zoom, tá? Aumenta o seu zoom. Mas tem vezes que, né, ela dá um problema aí, olha só. Né, você passa o mouse sobre as informações e ele não tira o negócio da tela. Enfim, vamos deixar esse negócio aí. Banco do Bradesco rompeu a média de 200 períodos com a média importante, fez correção na média de 8 períodos. Tá? Quando ele rompe uma resistência importante, ele faz pullback para retomar a tendência de alta. Tá afastado da média de 20. Vamos ver aí se ele vai lateralizar, o que vai fazer. Pela segunda semana seguida ele não conseguiu romper a região de R$ 28,43. Tá? Ele fez um doji aí de dúvida, tá? Mostrando que não está com tanta força assim para voltar para subir. Você pode ver que Vale, puxa vida, esse negócio não vai sair, pelo amor de Deus. Vale está em movimento de alta aí, maior. Pera aí, vamos tirar aqui, vamos diminuir o gráfico e vamos aqui no resumo, tá? Vamos aqui no resumo. Beleza, aqui eu vou no resumo, aí eu retomo aqui os gráficos. Vamos ver se vai sair aquele quadrado lá. Eu maximizo e eu já tenho aqui layouts salvos. Panorama é o nosso layout. Aí eu retomo aqui o nosso layout. Beleza. Beleza, saiu. BBDC4 é isso. YouTube está em tendência de alta, super tendência, né? Corrigiu até a média de 8 períodos e fez aí um movimento de alta. Continuou com o movimento de alta, né? Tá em super tendência de alta. Mesmo que ele se lateralize e tal, tá subindo.
Ou seja, vai puxar o Ibovespa para cima, né? Essa aí nossa ideia aqui, né? É saber se esses papéis que têm o maior peso no Ibovespa, qual é a tendência deles. A tendência de alta, tanto em Petrobras, Vale, BBDC4, Itube 4, Itaúsa, né? Banco Itaú em cima, Itaúsa é a holding do Itaú, também tendência de alta, está em super tendência. A gente não está aqui para olhar questão de setups, momento de compra ou de venda, tá? É só para ter um panorama, né? Não é à toa que o nome dos estudos é panorama semanal, para a gente ter aí a noção. Também tendência de alta é Ambev, também tem uns 4 ou 5% aí de peso no Ibovespa. Tem a resistência da média de 200 períodos logo acima, mas continuando em tendência de alta, né? Ele corrige as médias, sobe. O importante é que está em tendência de alta. B3 está acima da média de 20 períodos. É importante romper aqui, ó, o topo anterior, né? Mas como está acima da média, as médias estão cruzadas para cima, tendência de alta também. Por fim, Banco do Brasil também tendência de alta, tá? Também tem tendência de alta acima, rompeu a média de 200, uma resistência importante no gráfico semanal, logo tendência de alta também. Então, todos os papéis já estão em tendência de alta. A não ser que haja, né, um movimento de correção, porque uma hora tem, né? Pode puxar o Ibovespa para baixo. Mas a tendência é de alta. Beleza. Vamos para ouro. Ouro não conseguiu romper a média de 20 períodos e fechou até mesmo abaixo da média de 8 períodos, tá? O ouro, ele teve uma queda muito forte aí. No gráfico semanal, a gente como ele está abaixo da média de 20, a nossa média de 20 é a média de tendência, ele possivelmente está iniciando um movimento de queda. O que a gente faz, na verdade? Né, na prática, a gente pega e a gente traça um retângulo, porque é o seguinte, vamos tirar o sombreamento, porque tendência de baixa, ele precisa confirmar esse pivô de baixa, tá? Ele tem aqui, ó, um pivô de baixa, ele formou aqui esse topo, ele forma este fundo. Vamos aumentar aqui o nosso. E aí ele vai até a média de 20 e depois ele retoma o movimento de queda. E aí é o seguinte, quando se ele continuar nesse movimento de queda, ele romper aqui este fundo na região de 1.766 dólares, ele vai estar confirmando esse pivô de baixa, tá? Ele vai confirmar. Então a gente não pode falar que o ouro está em tendência de baixa porque ele não tem um pivô confirmado, tá? O fato do preço cair abaixo da média não quer dizer que ele entrou em tendência. Isso pode ser o início de uma tendência, mas a tendência ela se iniciará a partir do momento que o pivô de baixa é confirmado. E isso só ocorrerá depois de 1.766 dólares no ouro, tá? Então o ouro está baixista, mas não está em tendência de baixa. Por enquanto ele está em movimento lateral, né? Ele fez uma máxima aqui em cima, 2.000 dólares, fez uma mínima na região de 1.769 dólares. Então enquanto ele permanecer dentro desse range, ele está sem tendência. Prata também está em movimento lateral, tá? Não é porque ela está acima da média de 20 que a gente também considera que ela está em movimento em tendência de alta, que não está, porque para estar em tendência de alta ela tem que romper este topo aqui na região de 29.000 para poder retomar a tendência de alta. Então enquanto prata estiver dentro desse retângulo, também está sem tendência. Petróleo WTI está em tendência de alta e conseguiu romper a média de 200 períodos, que é uma média importante, tá? Na verdade ele está em super tendência de alta. Tá, vamos ver se vai fazer um pullback, o que ele vai fazer aí. Mas a tendência é de alta em petróleo WTI. Petróleo Brent também está afastado, né, da média de 200 períodos. Mas ele está altista, ele rompeu essa região aqui, ó, anterior, essa região de lateralização. Ele rompeu, e isso aqui foi importante, né? Ele ter rompido esta região, tá? Quando ele rompeu aqui, ele deixou essa região aqui de lateralização e ele entrou em tendência de alta. Mas lembrando que a média de 200 é uma média importante, então 16 dólares 44 cents
vai ser uma resistência importante aí, tem que tomar muito cuidado. O SP500, ele nessa semana corrigiu até a média de 8, voltou a subir, dando continuidade à super tendência de alta. Mas, como eu disse, né, a super tendência ela pode ser perdida a qualquer momento, e o preço ele pode vir até a média, né, fazer a correção, né, e não quer dizer que ele vai cair, que ele vai reverter, nem nada. É para fazer uma correção. Então, assim, muito cuidado aí com o movimento de super tendência. Mas está em movimento de alta, né, o SP500 tem forte movimento de alta. Candles estão pequenos, né, não está grande que igual esse candle aqui, está pequeno, isso quer dizer que o volume está menor, mas a direção dele é em movimento de alta. Dow Jones também, né, teve uma pressão maior nessa região de resistência aqui, o Dow Jones, né, se não conseguiu rompê-la. Isso é importante, tem um pavio na região superior aqui do candle, não conseguiu rompê-la. Vamos ver se ele perdeu o fôlego e se ele vai ter que lateralizar até que a média chegue no preço ou cair até a média para retomar o movimento de alta. Tá? Dow Jones não está aí com toda a força. O SP500 que está sendo empurrado aí forçadamente. Nasdaq não conseguiu romper também a região de resistência. Nós temos uma região de resistência importante aqui. Então, o Nasdaq a gente não pode falar que está em tendência de alta. Tá? Não formou pivô. Tá? Ele sobe, ele atinge a região e o que ele faz? Ele lateraliza. Ele lateraliza. Então, o Nasdaq está sem tendência. Tá? Nós não temos tendência nenhuma em Nasdaq. Para ele estar em tendência de alta, ele tem que romper a região de lateralização, cair, fazendo pullback até ela e retomar, formando assim um pivô de alta e confirmando esse pivô de alta. Aí vamos para as ações, que são as principais ações do SP500. Assim como nós fizemos aqui no Ibovespa, analisando as principais ações do Ibovespa, mostrando que estão todas em tendência de alta, nós vamos analisar também as principais ações do índice SP500. Facebook, aí a gente, o nosso objetivo é analisar a tendência de cada uma. Facebook está sem tendência. Né, ele está em movimento lateral neste momento, uma região de consolidação. As médias se encontraram, vamos ver se ele vai cair ou se ele vai subir. Para ele entrar em tendência de alta, precisa romper aqui, 244 dólares, entrar em tendência de alta, 305 dólares. Tá? Facebook sem tendência. Amazon. A Amazon também está sem tendência. Estão também na região de consolidação. Tá? Tendência de alta, depois de romper 3.555 dólares, tendência de baixa, romper 2.869 dólares. Sem tendência em Amazon. Apple. Apple também está sem tendência, porque precisa de romper este topo, algo que ele não conseguiu. Tá? Não conseguiu. Vamos marcar aqui a consolidação. Também ainda está em consideração. Está acima da média, né? Está acima, inclusive, da média de 8 períodos. Beleza. Mas é o seguinte, depois que ele corrige até a média, ele tem que formar um pivô. Tá? Ele tem que formar um pivô. E para ele ele tem que confirmar o pivô anterior. Então ele formou esse pivô aqui, ó, daqui até aqui. Aí ele corrige até a média. E para ele continuar em tendência de alta, ele tinha que fazer isso aqui, ó, tá? Romper aqui o topo anterior. É isso. É isso que a Apple tem que fazer. Tendo interrompido este movimento de alta, ele passa a ser tecnicamente sem tendência. Microsoft. Existem duas teses, tá? Existem as teses das FANGs e existem a tese da FANG. Não sei se é Goldman Sachs, quais são as instituições que acreditam nessa ou nessa. Então, que são as principais ações aí do mercado americano. Alguns dizem que são as FANGs, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Outros acreditam que não é Netflix, que é a Microsoft. Tá? Por isso que eu coloquei as duas aqui.
seja a FANG com N ou seja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetro, né? A gente analisa aqui as duas ações. Microsoft, assim como as outras, também sem tendência. Movimento aí de lateralização. Netflix, também sem tendência. Movimento de lateralização. Google, sem tendência, tá? Porque ele chega, ele forma aqui, aí ele vai até a média e volta a subir. Ele não, ele fica nessa região aqui. Ele não fez isso, ele interrompe, tá? Ele interrompe o movimento aí, ó, de alta, cai, sobe, cai até a média, sobe. E aí agora ou ele tá lateral ou ele tá caindo até a média. Mas como ele formou esse topo, eu poderia falar, ele tá em tendência de alta. As últimas semanas, os últimos meses, né, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os últimos 2 meses aí ele está em movimento lateral. Então eu demarco essa região aqui, né, até porque ele não caiu até a média de 20 para retomar, né, olha só, forma um doji aqui no meio. Então assim, também está em movimento lateral. Logo é o seguinte, SP500 está subindo, mas as principais ações estão todas sem tendência. E isso é um fator preocupante, tá? Analisando as principais ações do Ibovespa, Ibovespa vai continuar em alta. Analisando as principais ações do SP500, o SP500 vai parar de subir ou lateralizar aí, né, conforme as principais ações, ou fazer um movimento de correção, tá? Então vamos ver o que vai acontecer com o SP500. O diagnóstico das principais ações é este, né, é que estão todas sem tendência e não estão correspondendo ao comportamento do índice, tá? E isso esse é a questão, tá? Então assim, você olha o índice e você olha as ações que têm o maior peso nesse índice. E aí o que você analisa? Você analisa o seguinte, ó, se as ações que têm o maior peso estão sem tendência, o índice, uma hora ele vai ficar sem tendência também, tá? Do mesmo modo que se as ações que têm maior peso estão em tendência de alta, ele também vai estar em tendência de alta. Para fechar, eu coloquei aqui Tesla para mostrar, né, que Tesla rompeu, né, a região de $700 e está acima de $800, né, e fazendo com que o Elon Musk nessa semana se tornou o homem mais rico do mundo, ultrapassando aí o Jeff Bezos. Mas, né, olhando o gráfico aqui, a gente pode ver que ele está acima da média de 8 períodos, bastante afastado da média, em super tendência, num grande movimento aí de euforia, tá? Num grande movimento de euforia. Porque se o preço resolve fazer uma correção até a média, ele vai na região de $512, tá? Perdendo aí quase não, perdendo acima de $300, tá? Ou perdendo, né, valor de mercado aí considerável. Então cuidado com esses movimentos aí de euforia, tá? Então já temos aí, ó, vamos fazer 1 hora de vídeo, né? Foi muito acima do que eu esperava fazer pelo menos uma meia hora, né? Mas por um primeiro vídeo aí, então tá, né, tá bom, né? Vamos ver se eu faço de uma maneira mais resumida nos vídeos posteriores. E aí, resumindo o seguinte, né, em termos práticos, o Ibovespa está com as principais ações em movimento de alta, mas né, qualquer coisa que acontece com o SP500 pode refletir no índice da Bolsa Brasileira. E nós vemos que todas as ações do SP500 estão sem tendência, o que pode refletir uma hora ou outra no preço do índice, tá? Então assim, não é porque o Ibovespa está subindo forte, né, super tendência de alta, rompendo topo histórico, que você vai comprar aí e ficar sem colocar o seu stop, né, e subir aí ad eterno, tá? Então foi esse o nosso panorama semanal. Espero que tenha sido proveitoso, tá? Pode fazer aí o seu feedback nos comentários. Qualquer dúvida, estou à disposição. E se Deus quiser, até a próxima semana.